Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Meu comentário pós-jogo, em nome dessa marca aqui, ó, KTO, onde a diversão acontece. E se você conferiu as odds na abertura da nossa Jornada Celeste, KTO arriscou o seu palpite no Cruzeiro, se deu bem, então você faturou. Aliás, na KTO você sempre ganha, meu amigo, ainda mais utilizando o meu cupom Celeste para você obter 20% de bônus no seu primeiro depósito até R$100. Olha, Cruzeiro 3, Vitória 1, Mineirão, casa do Cruzeiro, e aí o time cumprindo o verdadeiro dever de casa. Por isso que o título do meu comentário pós-jogo: torcida festeja vitória em casa e Pedrinho SAF. Notícia que surgiu como uma bomba no sábado. O alvoroço se espalhou no bom sentido, porque é a notícia que o torcedor mais esperava, era ver a SAF em boas mãos, já que o prestígio do Ronaldo já havia terminado, ó, acabado, ó, há tempos. Imagina os componentes dessa SAF. A prova foi a saída do Pedro Martins para o Vasco da Gama. Agora que Paulo André também terá como destino o Vasco da Gama. Boa sorte, toda a sorte do mundo. Vá com Deus, Paulo André, como foi aí o Pedro Martins. E até nunca mais para vocês. E tem mais gente para ir. Mas olha, o torcedor tem todos os motivos para renovar as suas expectativas, as suas esperanças. Falando inicialmente desse jogo e desse título, torcida festeja vitória em casa de Pedrinho SAF, é que até parece que gerou um reflexo, essa notícia de sábado, um reflexo para o time, para o comportamento do Cruzeiro. O torcedor mudou o semblante, o torcedor que participou, que opinou, que palpitou nas nossas redes sociais, se manifestou, estendendo o tapete vermelho, no caso tapete azul, para o Pedro Lourenço, vislumbrando realmente dias melhores. Olha, eu não vou mudar aqui a minha opinião em relação ao elenco do Cruzeiro, ao time do Cruzeiro. Acho que ainda deixa a desejar, é preciso melhorar, como desejo do próprio torcedor manifestado, mesmo nessa vitória, mas já houve uma melhora, sim, diríamos considerável, do jogo lá no Chile para esse aqui de hoje. Por exemplo, o Cruzeiro teve iniciativa, o Cruzeiro tomou as rédeas da partida. O Cruzeiro foi o dono do primeiro tempo, chegou a alugar meio campo e se esbarrou naquela falta de qualidade de sempre, na finalização, nos chutes a gol, na pontaria que sempre deixa a desejar. E por isso até um placar mentiroso no primeiro tempo de 0-0. Um primeiro tempo sem gols, onde o Cruzeiro já havia feito por merecer a vantagem, o resultado positivo. Poderia ter ido para o vestiário já com uma vitória que se consumou, felizmente, dentro dos 90 minutos, e aí os gols acontecendo na etapa complementar. Então aqui, nada de me iludir. Ah, o Cruzeiro fez uma partida primorosa. Ah, o Cruzeiro já melhorou 100%. Longe disso. Poxa, eu não posso mentir para mim mesmo. Que dirá para você que nos acompanha, para você torcedor, que sabe o que eu penso em relação a esse elenco do Cruzeiro. Eu que tanto cobro pelo menos mais 5 reforços, de que o Paulo André me desanimou e nem precisava ter dado aquela coletiva essa semana para falar que o Cruzeiro não vai contratar 2, 3 reforços não quando abrir a janela. Aquilo me assustou de novo e teve gente que bateu palmas dizendo que ele foi esclarecedor. Mas como o Paulo André já é passado, tudo bem.
vitória convincente, vindo aos 4 minutos com o Matheus Pereira. 2 minutos depois, o Cruzeiro nem comemorou direito o gol da abertura do marcador, o Lucas Silva fez contra. Falha, acidente de trabalho ou não, meteu contra. De cabeça, né? Com estilo. Empatou para o Vitória. Aí, o Rafa Silva como verdadeiro atacante, ali sim, bem posicionado, como um verdadeiro homem-gol. E a jogada ali do Barreal já cruzando de prima. E a categoria do Rafa Silva de dar um toque para deslocar o goleiro. O goleiro fechava o canto direito, a bola foi lá no canto oposto, baixo. Foi com muita categoria, um gol assim que eu diria primoroso, do Rafa Silva. E eu dizia, olha, o Cruzeiro está com o placar na mão, pode até ampliar esse marcador e tem tudo para isso. Eu pedi até o Verón, que acabou não entrando, mas as alterações acabaram sendo processadas e diria que de forma até correta hoje, porque teve iniciativa o Fernando Seabra, a não ser ali aos 44 minutos, a lambança que ele fez ali, a bobeira que ele fez, jogando contra ele. É igual o zagueiro quando chuta para trás, joga contra o patrimônio para fazer gol contra. Fez gol contra hoje, seu Seabra. Pera aí, seu Seabra, eu já falei do senhor na transmissão, eu vou falar. Mas aqui, o Arthur Gomes que precisava fez o gol. O Arthur Gomes precisava desse gol. Me relembra esse lance do gol aí do Arthur Gomes. Ah, sim, ele recebeu do Marlon, né? Ele recebeu do Marlon uma enfiada. Aí ele partiu da ponta pro miolo de ataque. Tirou 2 da jogada. Clareou o lance e a batida consciente pro canto direito baixo. É porque eu tava ainda com um lance na cabeça do Barreal, do cruzamento pro Rafa Silva. Esse lance eu já contei. Então o Arthur Gomes aos 29 decretou aí o placar final 3-1 e poderia ter sido mais. E depois desse gol, o que aconteceu é que só restava ao Vitória o que ele fez. E contudo, partir, correndo o risco de sofrer mais gols. Ele tinha que tentar pelo menos voltar para o jogo, porque se ele faz um gol, 3-2, ele volta para o jogo, ele pelo menos dá um calor no finalzinho. E o Cruzeiro esteve realmente bem postado. Então por isso que eu digo que é uma vitória incontestável, justíssima, por aquilo que apresentou o Cruzeiro em campo como melhor do que o Vitória. Aí não adianta vocês me falarem, pô, mas o Cruzeiro venceu, o Vitória não é nada disso. Pode não ser nada disso, mas jogou, esteve em campo. E para vencer você tem que fazer os gols e buscar os gols. E é inegável que o Cruzeiro fez tudo isso, que o Cruzeiro jogou, que o Cruzeiro buscou o gol, que o Cruzeiro teve vontade, os jogadores, o time se aplicou. Inegável que esses fatores, eles tenham realmente se confirmado ao longo dos 90 minutos e mais o acréscimo. Então não vamos tirar os méritos do Cruzeiro nessa vitória jamais. Fosse qualquer outro resultado, aí seria a maior injustiça do mundo. Então se tivesse que ter um vencedor como teve o Cruzeiro, e foi o Cruzeiro este vencedor, ainda bem que a vitória foi confirmada. Por isso que eu acho que o torcedor tem sim que festejar essa vitória. Isso traz alento, isso traz astral, isso eleva em termos de confiança ao elenco, isso passa para o elenco, ainda mais com essas mudanças que estão por acontecer dos bastidores, e a principal delas, a mudança de SAF passando para outras mãos e para as mãos daquele que o torcedor sempre idolatrou, que sempre ajudou o clube, que é o bem-sucedido empresário Pedro Lourenço. Agora, o Pedro Lourenço sabe que ele é um apaixonado pelo futebol. Eu comentei isso recentemente porque não é de hoje que se cogitava que o Pedro poderia assumir a SAF, como vai assumir amanhã pela manhã, isso se confirmando oficialmente no papel. Mas ele vai ter que trazer um exército de bons administradores. Ele vai ter que trazer, por exemplo, se fala no Alexandre Matos, não seria o nome da minha preferência, eu acho que ele já teve a fase dele no futebol, mas ele tem um vasto conhecimento. E se o Pedro Lourenço está buscando ele lá no América e convencendo o América de liberar, e na terça-feira vai apresentar, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Fernando Seabra é o treinador, vai seguir como treinador, toda a sorte do mundo.
Mas quem vai garantir o Fernando Seabra no comando técnico vai ser ele mesmo, os resultados. Se ele continuar conduzindo o Cruzeiro aos bons resultados desse brasileiro, foi a segunda vitória. O Cruzeiro tem 2 vitórias, um empate e uma derrota sofrida no Superclássico. Então, o índice de aproveitamento até aqui é considerável. É considerável. Somar pontos em casa, não perder pontos em casa e buscar lá fora, de fundamental importância. Ainda mais que o Cruzeiro terá depois no Internacional, sábado que vem aqui em casa, é tentar superar esse adversário que certamente é muito qualificado e nem se compara ao Vitória em termos de qualidade técnica, é assim muito superior. Então aqui, hoje sem bronca, apenas essa do seu Fernando Seabra, que me assinou um atestado aos 44, quase 45, sem nenhum tipo de necessidade, que tirasse o Matheus Pereira, mas que se colocasse uma outra peça em campo, se quisesse colocar um zagueiro como ele colocou, mas que não fosse o Neres, que fosse sim o Vidalba. E ele colocou o Neres, sabe por quê? Que é teimoso, para mostrar, para tirar um sarro do torcedor. Imagino isso, porque ele jogou contra o Patrimônio, jogou contra ele. Ridicularizou o jogador, que foi vaiado, expôs o jogador ao ridículo porque ele foi vaiado, e o seu Fernando Seabra também merecia vaias por essa iniciativa, por essa alteração, por essa substituição, que não mexeu de forma alguma com o placar e jamais mexeria, mas eu digo pelo momento do Neres, que caiu em desgraça com o torcedor. Eu não gosto nem dessa palavra, mas está em baixa com o torcedor. É fato, e o treinador precisa saber disso, e precisa ele, além de preservar o seu atleta, preservar a si próprio, porque assim ele cava uma cova para ele, ele cai em incoerência, em falta de bom senso, sabe? E aí joga contra o torcedor, puxa para ele uma responsabilidade muito grande. Não precisa disso, sabe? O senhor está vindo muito bem, até fazer essa bobagem no final do jogo. Mas aqui, vamos comemorar, esquecer a falha, o azar do Lucas Silva, essa alteração equivocada do Seabra no final, e valorizarmos a vitória. Brasileira é difícil, somar 3 pontos em casa é de fundamental importância, é primordial. Então parabéns por esse feito. E vamos comemorar porque é como se fosse um título, sim. E vocês diziam, cobra não adianta, né? Cobra adianta sim, eu estava cobrando, outros companheiros estavam cobrando, parte da imprensa já havia começado a cobrar, eu estou cobrando há muito mais tempo. Não me julgo responsável por essas mudanças, mas me julgo um defensor do torcedor, um porta-voz do torcedor, e por isso eu cobrei também como um torcedor do Cruzeiro. A todo momento, que mudasse essa diretoria, como está sendo mudada agora. E já, Ronaldo Fenômeno será passado, eternizado na história como um grande jogador que nos ajudou na conquista do pentacampeonato com a seleção brasileira. Eternizado para sempre como um dos maiores da história, os maiores atacantes do futebol mundial. Mas como dirigente, não vai deixar saudade alguma. Não vejo a hora de chegar segunda-feira, tudo assinado, tudo documentado e anunciado oficialmente. E que venham as mudanças. Alexandre Matos é pouco ainda, hein? Tem que vir muita gente para administrar esse Cruzeiro, porque o Pedro Lourenço é um empresário bem sucedido no ramo dele. Não é da área do futebol, é um apaixonado como todos nós. E por ter bala na agulha, ele certamente vai investir. E tem que investir, porque ele se torna telhado de vidro. Se ele não montar um grande time, não bancar grandes contratações, ele vai ser cobrado como foi o Ronaldo, como será cobrado qualquer dirigente. Que o futebol é isso. Você pode ser ídolo, mas se não fizer a coisa certa, o torcedor cobra, mas cobra mesmo, indiferentemente a quem quer que seja. No mais, bom restante de domingo a todos. Valeu Cruzeiro pela vitória, valeu Pedro Lourenço por dar essa alegria a toda essa nação azul, esses mais de 12 milhões de torcedores cruzeirenses que sonharam com você na SAF, um sonho que está se tornando realidade. Estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta.